Olá, meus alunos de Prática em Processo Penal. Estamos aí em mais uma semana, mais uma gravação para estudarmos mais uma peça, nesse período aí de distanciamento social em que estamos afastados da nossa rotina. Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando para que possamos aí voltar o mais rápido possível para a nossa vida normal, tá? Bom, hoje nós vamos falar de mais uma peça. Na verdade, aqui vou falar um pouquinho de um conteúdo que seria abrangente mais peças, mas que faremos de fato apenas uma peça dessa vez, tá? E nós vamos falar agora das peças de impugnação à prisão. A gente falou sobre recursos, estudamos os recursos, e agora nós vamos estudar aí as peças de impugnação à prisão, tá? Quando a gente fala de impugnação à prisão, as primeiras peças que vêm à mente, as primeiras peças que devemos estudar, são as peças aí de relaxamento de prisão em flagrante e o requerimento aí de liberdade provisória, ou de revogação de prisão preventiva, ou liberdade provisória mediante fiança. Tem algumas nomenclaturas aí que vocês encontrarão na doutrina, tá? Então, a mais importante delas aí, a mais comum, e a que já foi até cobrada na OAB algumas vezes, é a peça de relaxamento de prisão em flagrante. Relaxamento de prisão, na verdade, é um meio de impugnação aí da prisão em flagrante ilegal, tá? Então ela tem a base legal lá na Constituição Federal, certo? Então, sempre que a gente fala de prisão, a prisão aí no processo penal, a prisão em flagrante, ela deve seguir algumas formalidades, tá? E se ela não seguir essas formalidades, ela sai da esfera da legalidade e se torna ilegal. E quando ela se torna ilegal, ela deve ser relaxada. Ela não tem validade, não deve ser aplicada, né? Então, assim, quando falamos em ilegalidade de prisão, podemos falar de vários motivos aí que tornam ela ilegal, tá? E alguns deles aí que a gente tem de forma mais comum, é não ter ocorrido um crime, certo? Ou não ter prova suficiente que comprove a prática delitiva. Então, de repente, tem uma situação onde o sujeito foi preso lá em flagrante delito, mas não existe um crime. Não existe prova desse crime, tá? Não existe prova dessa situação. Outra hipótese aí também é o tempo exigido pelo estado de flagrância, se for muito superior. Via de regra, a gente entende aí que sempre que alguém for preso em flagrante, imediatamente deve ser apresentado ao juiz, né? Então, a doutrina ela fala aí de cerca de 24 horas a 48 horas. Se for algo muito fora disso, nós temos aí uma prisão ilegal, tá? Outra hipótese, flagrantes forjados, né? Ou preparados. Lembram da hipótese de flagrante forjado? Quando você forja, você cria uma situação, e aí na verdade não tem aquela situação de crime, mas você cria essa situação. Defeito também, outra hipótese aí é o defeito no auto de prisão em flagrante. Então aqui são as formalidades da prisão, se não foram respeitadas aqueles atos formais que estão previstos lá no artigo 304 do Código de Processo Penal, tá? Então aqui quando a gente fala em prisão em flagrante, tudo se resume nessa peça, o que se objetiva? Ela é bem simples, diferente das outras peças que nós criamos várias teses, que temos que aplicar várias hipóteses, temos que, digamos assim, reduzir o leque de opções, temos que usar tudo aquilo que nós podemos, tudo aquilo que estiver ao alcance na defesa do cliente. Aqui também é uma peça mais resumida e mais centrada. Aqui o que se visa, basicamente, é demonstrar que a prisão é ilegal. Então você só tem que pegar aquela situação que torna essa prisão ilegal e demonstrar para o juiz que ela é ilegal e que ela não pode ocorrer, tá? Então, por causa dessa situação, o cliente ele deve ser solto, tá? Então agora, atualmente, com a realização das audiências de custódia, nós estudamos isso no semestre passado, falamos bastante sobre isso, é uma peça que caiu bastante em desuso, né? Mas, porque na prática aí, essa revogação dessa prisão em flagrante ela é feita na própria audiência ou a conversão em prisão preventiva, tá? E aí, se não ocorrer isso, via de regra, a gente acaba utilizando outros meios de impugnação, tá? Então, que aí tem entre eles o habeas corpus que nós vamos estudar aí no próximo vídeo, certo? Tá? De qualquer forma aí, como que ele costuma ser cobrado aí pela OAB, pela FGV, né? Então,
aqui provavelmente ele vai descrever uma situação aí de uma pessoa estar presa vários dias, ou sem que houvesse uma audiência, ou vai descrever uma situação muito ilegal da situação da prisão, tá? Como a gente identifica essa peça? O problema é ele vai descrever uma situação em que o cliente foi preso em flagrante e nada mais será dito. Não há denúncia, audiência, sentença, não há nada, apenas a prisão em flagrante, tá? Então, basicamente é isso. Naquela nossa linha do tempo que nós temos, que nós viemos estudando até agora, ele não vai falar nada de nenhum outro fato. Não vai falar de recebimento da denúncia, não vai falar de sentença, não vai falar de recurso, não vai falar de apelação, não vai falar de acordo, não vai falar de absolutamente nada. Apenas e tão somente da prisão em flagrante, tá? Quando você se deparar com um problema que ele só fala da prisão e está lá mandando você apresentar a peça cabível, você sabe que é uma peça de impugnação à prisão, tá? E aí, para a gente não confundir a peça, diferenciar aí relaxamento de prisão em flagrante com as outras peças, como liberdade provisória. Então, quando a gente fala de relaxamento de prisão em flagrante, é porque estamos diante de uma situação de prisão ilegal, tá? Sempre que a prisão for ilegal, falaremos aí de uma hipótese de prisão em flagrante. Professor, como identifica a prisão ilegal? É aquela prisão que deixou de cumprir as formalidades, aquilo que a gente falou agora há pouco, lá do artigo 301 lá até o 310. Deixou de cumprir essas formalidades, a prisão se torna ilegal, tá? Então, temos aqui, é disciplinado aí nos artigos 301 e 310 CPP, e o enunciado vai contrariar aí um dos dispositivos mencionados. Não haverá dúvida de que a prisão em flagrante é ilegal. Também pode ser indicada aí a ilegalidade em razão da falta de justa causa, ou seja, uma prisão por um fato atípico, né? Aquele fato não é crime, certo? Então aí será uma prisão ilegal, tá? Por outro lado, o enunciado aí pode não mencionar qualquer ilegalidade, mas descrever que o réu, que o preso, tem residência fixa, trabalha, é primário. Enfim, não oferece qualquer risco aí a que se tutela aí lá no artigo 312, tá? Então, quando ele chegar no probleminha lá que vocês lerem, ele não fala da prisão. A prisão não está falando nada, que a prisão foi legal, não demonstrou nenhuma ilegalidade da prisão. Porém, ele fala aí que o réu ele possui residência fixa, trabalha, é primário, é detentor de bons antecedentes. O que você vai observar nesse ponto? A prisão não se torna ilegal, mas cabe a revogação dessa prisão aí. Então ela está em o quê? Temos que observar lá o artigo 312. O que fala o 312? Das hipóteses de prisão preventiva, tá? Então, devemos observar lá. Se não couber a prisão preventiva, saberemos que a peça, então, não é uma revogação de prisão em flagrante, mas sim um pedido de liberdade provisória ou uma revogação de prisão preventiva, certo? Qual que é a base legal dessa peça? A base legal dela é o próprio artigo 310, no inciso 1º lá, e lá no artigo 5º da Constituição, certo? Então, o objetivo aqui, o que se objetiva com essa peça? Então, a única coisa que a gente objetiva aqui é a soltura do cliente, tá? Então a gente não vai falar de mais nada. A gente não vai falar se ele é inocente, a gente não vai falar se cabe absolvição, não vai falar de regime de pena. A gente vai apenas discutir aí, apenas requerer aí a soltura do cliente preso, mais nada. Não é um momento para você discutir regime inicial de cumprimento, discutir dosimetria da pena, discutir se o réu é inocente, se o réu é culpado. Não vamos discutir absolutamente nada disso. Apenas a formalidade, a soltura e a formalidade da prisão e discutir aí a revogação dessa prisão, se for uma prisão preventiva, ou o relaxamento, se for uma prisão em flagrante, tá? E as teses aqui que a gente vai utilizar? Basicamente, as teses que a gente tem que utilizar aqui em relaxamento é a ilegalidade da prisão em flagrante, né? Que ela pode ser formal, quando ela viola algum procedimento do flagrante, né? Por exemplo, descumpriu aquelas formalidades exigidas na prisão do flagrante, certo? Ou material. Material é quando ocorre no mérito da situação. Por exemplo, aquela situação de flagrante preparado, né? Flagrante preparado é um crime
se torna um crime impossível. Então essa prisão também é ilegal, tá? E o prazo para apresentar essa peça? Não temos prazo. Temos uma vantagem legal aqui, né? Aqui não temos prazo. Não há que se falar de prazo aqui. Então, enquanto estiver preso, aí, o cliente estiver preso, você pode ingressar com essa peça, certo? Lembrando sempre, se houver ainda na hipótese de prisão em flagrante, você vai discutir, você vai falar sobre ela. Se for uma hipótese de prisão preventiva, vai falar sobre a prisão preventiva. Não há prazo, tá? Pode ser aplicada aí a qualquer momento, tá? E o endereçamento dessa peça? O endereçamento dessa peça aí é o juiz da vara criminal, certo? Então, via de regra, o problema aí às vezes não vai te dar, porque não existe um processo formulado ainda. Então ele não vai te dar qual é a vara criminal competente, ele apenas vai te indicar aí que teve essa prisão, certo? Então aí você vai indicar, endereçar aí para a vara criminal da comarca onde ocorreu o fato criminoso, tá? Então se o problema nada disser, a fórmula é genérica, vara criminal da comarca X ou 3 pontinhos sem colocar nada, certo? Lembrando que não se deve jamais inventar nenhuma informação, tá? E o que deve se observar é a questão da competência. Se for um crime de competência federal, aí a Justiça Federal é competente para julgar. Se for um crime de competência estadual, a vara estadual. Se for um crime de júri, um crime doloso contra a vida, tá? Deve se atentar. Se for um crime doloso contra a vida, a competência é de quem? Da vara do júri, certo? Tá? E aqui, na nossa peça, a gente tem que requerer, tem que cumprir uma formalidade. Qual é? Requerer o alvará de soltura, tá? Sempre em peças que nós temos um cliente preso, nós devemos requerer aí a expedição do alvará de soltura, tá? Então, o alvará de soltura nada mais é do que um documento determinando que o réu seja colocado em liberdade, tá? E aí, mais uma vez falando aqui do relaxamento da liberdade provisória. Então aqui temos um problema de nomenclatura, certo? Só para ficar bem claro. Sempre que a prisão for ilegal, deverá ocorrer o relaxamento. Prisão ilegal, relaxamento, tá? Relaxar uma prisão significa cassá-la, em razão de alguma ilegalidade, certo? Então, como a gente falou, isso pode ocorrer aí em qualquer momento processual em todas as peças. Em um habeas corpus, por exemplo, por excesso de tempo da prisão. A gente vai discutir depois o habeas corpus. Busca-se o relaxamento da prisão, tá? Então, na prática penal, nós temos também aí uma mesma nomenclatura que é o relaxamento da prisão em flagrante, cabível, como o próprio nome já diz, contra a prisão em flagrante, certo? Não é uma peça específica para ser utilizada apenas aí na prisão em flagrante. E aí temos também a liberdade provisória, certo? Dizemos em liberdade provisória a pessoa que aguarda em liberdade o julgamento do seu processo. Então a gente pode requerê-lo em qualquer momento processual também, em várias peças, desde que ausentes os requisitos da prisão preventiva, onde estão presentes, lá no 312, tá? Então aí na prática penal a gente tem uma peça intitulada liberdade provisória, certo? Cabível contra a prisão que foi aí concedida a prisão preventiva, certo? E aí também a gente tem a hipótese da liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Então, sempre que exigir que a lei der a possibilidade de você pedir, de você aplicar uma fiança, então você deve requerer a liberdade provisória com fiança. Caso não haja essa possibilidade, você vai omitir essa informação, você não precisa mencionar, não precisa requerer, tá? Isso é apenas a título de informação, certo? Então vamos lá para o nosso probleminha aqui. Essa é uma peça bem simples, é uma peça bem tranquila, dá para fazer aí com os pés, com as mãos nas costas aí, certo? Então vamos lá. Nosso probleminha que ele tem. Na data de 3 de abril de 2019, foi encontrado o corpo de José das Couves, em uma viela localizada na zona central da cidade de Suzano. Após exame necroscópico realizado no IML local, foi constatado que o óbito se deu em decorrência de 3 perfurações no abdômen, possivelmente realizados por uma faca, tá? No dia 18 de abril de 2019, certo? Então, 15 dias depois aí, a Polícia Civil recebeu por intermédio de denúncia anônima informação de que Leonelson da Silva teria sido responsável pelos golpes que levaram a vítima ao óbito, tá?
Os policiais se deslocaram até a residência de Leonelson da Silva e lá localizaram uma faca com vestígios de sangue. E por tal razão lhe deram voz de prisão em flagrante. Temos uma prisão em flagrante aqui? É uma prisão legal? Existe uma hipótese de flagrante aqui? Tá. Então deve ser observado esse ponto aqui. Há que se falar em prisão em flagrante aqui? Na qualidade de advogado de Leonelson da Silva, redige a peça processual cabível, excluindo a possibilidade de habeas corpus, bem como sustentando todas as teses pertinentes ao caso, certo? Então aqui o sujeito foi preso, foi encontrado 15 dias após o crime lá com a faca que possivelmente teria sido utilizado aí para o crime. Poderia ter sido utilizado, não há prova que ela foi utilizada, certo? E foi preso em flagrante. Existe um flagrante delito nessa hipótese? Essa é a questão, tá? E como é essa peça? É uma peça bem tranquila, é uma peça bem simples, tá? Então a peça aqui, ela basicamente é isso. A gente vai começar com o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do Tribunal do Júri, da comarca de Suzano, certo? Por que comarca do Tribunal do Júri? Nosso probleminha ali, ele fala aí de um crime doloso contra a vida. Então a competência é da vara do Tribunal do Júri. Aqui nós faremos referência, deixaremos aquele espaçamento, né? Faremos referência ao inquérito policial ou ao auto de prisão em flagrante, tá? No caso aqui, inquérito policial. Leonelson da Silva, quem é Leonelson? Nosso cliente. Já qualificado nos autos do inquérito em epígrafe, vem respeitosamente presença de Vossa Excelência, por senhor advogado, mandato de procuração incluso, requerer o relaxamento da prisão preventiva. Com o fundamento, aqui explicamos o fundamento, né? Dessa prisão, desse pedido, certo? Pelas razões de fato e direito que passa a expor, tá? Então, vem dos fatos. Nada demais. A gente vai relatar os fatos conforme enunciado, parafraseando aquele conforme enunciado, certo? Do direito. Aqui temos que apontar a ilegalidade. Qual foi a legalidade dessa prisão? Tá? Aqui você deve identificar e demonstrar por que essa prisão é ilegal, certo? E dos pedidos. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o afastamento da hipótese de prisão em flagrante, determinando assim o relaxamento da prisão, bem como, aqui é importante, a expedição do competente alvará de soltura. Certo? É uma peça bem tranquila, tá? Termos em que pede deferimento, comarca e data, advogado e OAB. É isso. Essa é a peça de relaxamento de prisão em flagrante. Uma peça aí muito mais simples do que as que nós fizemos até agora. Tá legal? Bom, como sabem, essa peça aí deve ser entregue aí na próxima semana, né? Temos uma semaninha aí de prazo. Então, a próxima entrega da peça, essa peça deve ser entregue aí no dia 26, certo? Dia 26 aí, 26 de maio. Lembrando que é de forma manuscrita. Tá legal? Qualquer dúvida, estou à disposição aí nos canais de costume, e-mail, WhatsApp, e até mesmo lá no portal do AVA. Tá bom? Um forte abraço a todos e bons estudos.